vou responder então finalmente para vocês sobre o clima, se chove ou não chove, quando chove no Parque Beto Carreiro e o que você faz para poder organizar sua viagem, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou fundadora e sócia proprietária do Maratonando Beto Carreiro, que hoje é uma única empresa no Brasil focada e de maneira específica em viagem e turismo de experiência no Parque Beto Carreiro, tá? Eu quero pedir para você seguir também aqui o nosso canal, a gente está com 426 seguidores no momento, então falta aí 60 seguidores para a gente alcançar a meta de 500. Então, se você está vendo esse vídeo, se te ajudou de alguma forma, aproveita e já segue e também compartilha com alguém que vai até o Beto Carreiro com você. E aí eu quero contextualizar o porquê que eu estou trazendo esse vídeo, tá? Lá no nosso Instagram, Maratonando Beto Carreiro, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, eu recebo, sempre que eu abro caixinha, eu sempre recebo a mesma dúvida. Ou de maneiras diversas, né, colocadas assim de maneira variada, mas sempre gira em torno do mesmo contexto. Tô indo em dezembro, será que chove? Né? Ju, tô indo amanhã, tá com previsão de chuva, o que que eu faço? E então eu abri uma caixinha para vocês trazerem ali as dúvidas variadas que vocês tinham sobre chuva. E o que me deixou mais perplexa é que realmente ninguém trouxe uma pergunta muito útil. Na verdade, duas pessoas trouxeram realmente perguntas de maneira mais específica e que eu vou responder aqui. E o restante vocês vão entender que não faz sentido. Então, falando um pouquinho das perguntas que eu recebi na caixinha, eu vou ler para vocês alguma, tô com meu celular aqui. Vamos lá. As perguntas foram mais ou menos assim: início de novembro chove? Abril é chuva ou sol? Mês de agosto chove? Qual mês costuma chover mais? Essa pergunta eu achei bem legal. Tá chovendo essa semana? Agosto é mês de muita chuva? Último fim de semana de março, chove? Dia 30 de março, chove? Maio, chove? Janeiro, chove? Mês de setembro, mais específico, começo do mês, chove? Dezembro, só colocou dezembro, novembro, chove em janeiro? Chove em março? Chove em dezembro? Janeiro e julho, chove? Final de janeiro? Janeiro tem muita chuva? Enfim, as perguntas foram sempre em torno disso, tá? E aí duas pessoas perguntaram aqui se os brinquedos param de funcionar na chuva, que eu achei bem coerente essa pergunta, né? E aquela outra aqui, qual o mês que mais costuma chover também, foram as únicas duas perguntas diferentes que nós recebemos. O restante foi tudo de maneira específica, em cima dos meses, tá? Vamos lá. Para quem não sabe, eu sou paulista, né? E em São Paulo, a gente costuma brincar que nós passamos pelas 4 estações dentro do mesmo dia. Então, a gente sai com aquele efeito cebola de casa para trabalhar, com várias camadas, né? De manhã, para quem acorda aí de madrugada para trabalhar em São Paulo, que sai de casa às 6 da manhã, às vezes já está no ônibus, né? A gente sai cheio de roupa e aí vai tirando no decorrer do dia e cai aquele pé d'água, alaga tudo, depois quando vai ver já não tá mais aquela chuva, já passou. Isso acontece muito em São Paulo. Aqui não é diferente em alguns aspectos, tá? Aqui não tem as 4 estações no mesmo dia, isso não acontece aqui. Entretanto, gente, chuva é uma coisa que literalmente aqui não tem como prever. Não tem um mês aqui que chove com mais incidência, né? E outros nem tanto. Não tem, tá? E eu posso falar isso com propriedade, porque desde que eu comecei a trabalhar e a atuar de maneira específica com o Parque Beto Carreiro, essa dúvida sempre foi muito latente, né? Para as pessoas, e também essa questão da chuva impacta diretamente o nosso planejamento aqui. Então, a chuva, ela literalmente entrou no nosso radar ali. E para quem me acompanha no Instagram há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa que gosta de buscar padrão, eu gosto de buscar lógica, né? Eu tento responder as coisas ali de uma maneira mais assertiva. Então, eu sempre tive a tendência, depois que eu comecei a trabalhar aqui, a realmente procurar assim um mês que tivesse um pouco mais de chuva e aquele mês que não tem tanto e tudo mais. E o que eu percebi é que toda estação chove, tá? Não tem uma estação que acaba chovendo mais, uma estação que acaba chovendo menos. E o que muda também é que em algumas estações pode ser que essa chuva venha um pouco mais tarde, né, no dia. Então, por exemplo, janeiro vem aquele sol e aí depois no final do dia vai ter aquela chuva, o que já é característico do Brasil, né? Isso não é característico daqui. Uma questão que acontece por ser um país que é tropical. E aí, já adiantando para você, tá, gente? Aqui não neva, aqui realmente não tem essa questão de frio extremo, porque nós estamos em uma região de praia. Então,
É um clima mais quente, mais agradável, mais tropical. E depois eu vou fazer um outro vídeo falando de maneira específica mais sobre o frio, né? Qual época que você vai acabar pegando um período mais frio por aqui, quando que você deve trazer uma blusa de frio ou não, eu vou abordar isso em um outro vídeo. Mas falando de maneira específica, não tem resposta. Então não adianta perguntar ou ficar preocupado se janeiro chove, se julho chove, se fevereiro chove, se março chove, porque todos os meses tem chuva, tá? E até agora, todos os anos que eu estou aqui, cada mês foi diferente. Então, por exemplo, julho desse ano foi bem diferente de julho do ano passado. Porque julho do ano passado nós tivemos chuva por uma semana inteira. Esse ano nós já não tivemos chuva em uma semana inteira de julho. Foram chuvas mais pontuais, assim como agosto também. Então, sei lá, vários dias no mês que tivemos, né, chuva, mas que não foi assim seguido e não foi com uma grande quantidade de precipitação e tudo mais, tá? Então esse é o primeiro ponto. Não tem um período específico que chova com tanta intensidade dessa forma, tá? Agora tem um detalhe aqui muito importante que eu quero trazer para vocês. Um minuto que eu vou beber uma água. Balneário Camboriú, se vocês buscarem na internet, vocês vão perceber que tem um pouco mais de incidência de alagamento, tá? Porém, isso também não é recorrente. É de 2 a 4 incidências de alagamento acima da média em Balneário Camboriú. E aí, quando eu trago alagamento, gente, é alagamento. Eu não tô falando daquela poça de água que o carro passa tranquilamente, né? Porque aqui a galera do sul que mora em Santa Catarina, eles consideram esses pequenos, né, essas pequenas enchentes, assim, aquelas enchentes que paulista está acostumado, né? Aquela coisa que leva carro, que, enfim, transborda rio. Isso, para mim, é um alagamento. Isso, para mim, é uma enchente, né? Então, só aquele nível de água acima do normal, mas que um carro passa tranquilamente, eu não considero alagamento. Então, só pontuando aqui. Balneário Camboriú tem um pouco mais de chance, até porque é uma cidade maior, né? Mais lixo, então tudo isso contribui. Mas também não é uma coisa muito frequente e muito recorrente. E geralmente eu percebi já um padrão que isso tende a acontecer em janeiro, fevereiro, tá? Janeiro, fevereiro isso acontece. E já Blumenau, por exemplo, isso já acontece com um pouco mais de frequência em outubro. Já tivemos várias situações de Oktoberfest que ou ela foi adiada ou, enfim, por conta da chuva. Então, novamente, quando eu busco o padrão, é disso que eu tô falando, tá? Agora, sobre as atrações no Parque Beto Carreiro. O Parque Beto Carreiro é possível ser aproveitado mesmo com chuva. As atrações não param. O parque funciona normalmente. A única coisa que faz o parque parar é vento. Então, quando venta, a Big Tower, que agora é Big Drop o nome, ela para por conta dos fortes ventos, tá? Mas chuva, gente, realmente não para o Parque Beto Carreiro e esse é o primeiro ponto, tá? Um detalhe muito importante que eu quero trazer para vocês também é que nesse nosso período todo de atuação, nós tivemos pouquíssimas vezes, tá? Dá para contar assim na palma da mão, quando que foi necessário mudar o roteiro ou quando realmente o parque ficou inviável em dia de chuva, tá? E eu digo, não é que o parque ficou inviável porque alagou ou alguma coisa parecida, mas às vezes para aquela família específica, né? Para a personalidade da família, para a característica da criança em si, não ia ser legal ficar ali mesmo com capa de chuva. Então, para essas poucas situações, a gente realmente alterou o roteiro ali do cliente, né? E deu uma outra recomendação, tá? E teve um caso muito específico que esse eu quero trazer para vocês como lição, que esse não teve como alterar, tá? Esse caso muito específico e que foi algo que me marcou porque foi bem no começo da nossa trajetória, antes da gente atuar de maneira específica com roteiro e com planejamento de viagem, que essa família veio, eu lembro que era do Nordeste, tá? Vieram bem distante mesmo, e ela pegou muitos dias até aqui. Eu acho que ela tinha ou 7 ou 10 dias, essa família de maneira específica. E nessa semana, foi uma semana de bastante chuva ali por 3 ou 4 dias seguidos. Era algo mais ou menos assim. Então ela tinha ali
uns 7 ou 8 dias de viagem, mais ou menos, tá? E 4 deles estava assim sequencial de chuva. E o que acontece? No nosso dia, né, do nosso atendimento lá dentro do Parque Beto Carreiro, que a gente também faz experiência premium, né, que é quando a gente conduz o cliente pelo parque, às vezes a gente inclui o serviço de fotografia e tudo mais ali, guiando e conduzindo durante todo o dia. Nesse dia, gente, choveu muito, mas assim, muito mesmo, tá? Ela brincou igual, ela se divertiu igual, não tinha criança, não teve tempo ruim para ela. Então ela foi lá na Big Tower, eu lembro que estava chovendo muito e ela subiu e desceu feliz da vida. Uma pessoa com uma energia assim, lá no alto, né? Não foi, a chuva não foi o suficiente para parar a diversão dela. Mas eu quis trazer para ela uma possibilidade dela alterar o segundo dia de visita. E aí fica aqui já a primeira estratégia para vocês que vocês podem utilizar. O segundo dia de visita, você pode ir para o Parque Beto Carreiro a partir 7 dias a partir da utilização do primeiro ingresso. Então, ou seja, se ela usou o ingresso no dia 1º, né, 1º de fevereiro, ela usou o ingresso. Ela teria até o dia 7 de fevereiro para utilizar o segundo dia, caso ela tenha comprado aquele ingresso de 2 dias, tá? Então, ela poderia utilizar. É livre, você não agenda desde a pandemia, não precisa mais. Desde a pandemia, você não precisa mais agendar o segundo dia de visita. Então, ou seja, ela teria ali a flexibilidade de utilizar e pegar um segundo dia mais confortável, sem chuva. E eu dei para ela várias alternativas, né? Você pode vir na quarta, por exemplo? Não, porque esse dia eu tenho piquenique no pôr do sol. Você pode vir, então, na sexta, que também não tem previsão de chuva na sexta. Não, porque eu marquei um passeio em Blumenau. Tá bom, e no sábado? Não, porque eu agendei tal coisa. O que ela fez? Dentro do roteiro geral da viagem dela, porque a gente tem 2 tipos de roteiro. Nós temos o roteiro completo, né, que é o da viagem, do momento que você sai da sua casa ao momento que você retorna. Isso é um roteiro. E o roteiro do Parque do Beto Carreiro, mas aqui eu tô falando do roteiro geral. Dentro da programação dela inteira, ela empilhou centenas, assim, dezenas de atrações, tá? De passeios e pontos turísticos para visitar e tudo mais. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Todas essas atrações que ela colocou no planejamento da viagem dela, era tudo atração paga à parte com alguma empresa. Então, por exemplo, ela fechou o piquenique com uma empresa. Ela fechou um passeio de barco. Tô chutando aqui porque eu não vou me recordar mais quais eram, tá? E aí ela pagou, então, um profissional, um terceiro para poder fazer. Só que tinha muita coisa no roteiro dela. Não tinha um dia de respiro sequer. Não tinha. E aí o que acontece aqui? Você não consegue ter uma flexibilidade necessária para gerenciar o seu roteiro em caso de um dia de extrema chuva como o dela. Não tinha, porque tudo estava ali milimetricamente ocupado. Então, na sexta de manhã eu vou fazer isso, depois sexta à tarde eu vou fazer aquilo, e sábado à noite eu já faço aquilo mais, e era todo o roteiro dela era assim, de ponta em ponta. E aí foi aí que eu entendi que todo roteiro precisa ter um dia de respiro, que eu chamo. Você precisa ter um dia, gente, que é aquele dia de, cara, não vou fazer nada, de um compromisso muito sério que não possa ser alterado. Então, por exemplo, esse dia aqui vai ser um dia tranquilo. Eu vou no Oceanic Aquário, lá em Balneário Camboriú. Vou fazer o dia do aquário. Tá tudo bem, ninguém vai te levar até o aquário, entende? Você pode chegar no aquário de Uber, você pode chegar no aquário de ônibus, você pode, enfim. Não tem uma empresa por trás executando o passeio do aquário nesse exemplo que eu tô dando aqui. Logo, se você precisar alterar, você tem essa possibilidade. Pô, não vai chover nesse dia aqui, o dia que eu ia fazer o aquário, então eu vou trocar o segundo dia de Beto Carreiro para esse dia e trago o aquário para esse dia que tá chovendo. Entende? Isso aqui é uma sacada muito importante para você conseguir fazer o seu roteiro da viagem completo e conseguir ter a possibilidade de pegar o Beto Carreiro em um dia que não tenha chuva, tá bom? Então isso aqui é uma possibilidade. Caso você consiga, utilize. Agora, eu vou trazer um outro ponto muito importante. Como eu disse para vocês anteriormente, dá para contar na palma das mãos a quantidade de vezes que a gente precisou alterar o roteiro de alguém por conta de chuva. Por quê? Nós tivemos poucos dias desde que a gente atua no Parque Beto Carreiro com uma chuva intensa, aquela chuva pesada, aquela chuva difícil, aquela chuva chata, aquela chuva que não tem o que fazer. Foram poucas vezes que aconteceu isso, tá? Aqui chove muito à noite e de madrugada. É muito comum aqui na madrugada ter pancada de chuva, aquela tempestade,
aquela chuva mais intensa. É muito comum isso acontecer no período da noite e na madrugada. E aí o pessoal fala, né, que até o parque tem uma coisa ali pairando ali no parque, porque geralmente quando dá 9 da manhã ali, que é o horário que o parque tá abrindo, tá nublado sim, né? Não tá aquele sol, mas também a chuva cessou. Óbvio que o piso vai estar molhado, a vegetação vai estar molhada, mas a diversão tá acontecendo ali. E se volta a chover de maneira moderada, tá? Foram poucas as vezes que a gente teve esses dias de impacto. Pode mudar no ano que vem, mas até então, pela minha experiência, é isso que a gente está vivendo até agora, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês uma gravação de tela que eu fiz. Eu vou colocar aqui no vídeo do YouTube para vocês entenderem como que vocês conferem a previsão do tempo. Por quê? Uma coisa que eu recebo muito é, por exemplo, a pessoa vem amanhã e aí ela manda mensagem falando bem assim: Ju, tá com previsão de chuva a semana inteira, eu não sei o que eu faço, eu tô triste, não sei o que, não. Quando eu vou olhar a previsão do tempo, gente, não tem previsão de chuva. A pessoa, ela tá olhando a previsão de uma maneira macro, de uma maneira ampla. Então, ela olha ali a previsão do tempo, abre, tá marcando chuva, 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 chuva. Mas ela não analisa os horários que vai chover. E aí é isso que eu quero te mostrar aqui em um exemplo que eu gravei para uma mãe, para poder mostrar para ela, e eu quero que você faça a mesma coisa, se por um acaso na sua semana alegar a previsão de chuva, tá? Vamos lá. Abrindo a previsão do tempo do iPhone, tá, gente? Eu não sei se no Android dá para fazer, e eu não uso o Climatempo nem nada, eu uso aqui que é o mais fácil. Aqui, como vocês podem ver, hoje eu estava com previsão, sábado, domingo, segunda e terça marcando ali. Inclusive, domingo marcava 90% de possibilidade de chuva, né? Quando você abre o aplicativo e você clica em precipitação, ele vai te dar o horário. E olha aqui, 18 milímetros marcando aqui no domingo, só que 18 milímetros em qual momento? Madrugada. Né? Outros exemplos aqui que eu trouxe para vocês, por exemplo, aqui no sábado, né? A precipitação era de 9 milímetros, uma precipitação baixa, então 9 milímetros, a partir de qual horário? 18 horas, entende? Outros dias aqui, que eu estou trazendo no exemplo, estava como marcando precipitação, obviamente, mas de 1 milímetro. Gente, 1 milímetro indica que não vai chover. Só o que acontece? Se marca 1 milímetro no aplicativo, automaticamente ele demonstra, ele indica chuva. Por quê? Porque vai cair água do céu. Tecnicamente é isso. Vai cair água do céu. Mas a quantidade que vai cair é relevante? A quantidade que vai cair vai fazer alguma diferença no seu dia? 20 milímetros durante a madrugada. Ah, tá marcando 5 milímetros durante o dia todo. Tá marcando 10 milímetros depois das 6 da tarde. Isso indica grandes possibilidades de não chover nada no seu dia, tá? E aí, em qual momento que você consegue ter certeza disso? Geralmente 1 ou 2 dias antes, tá? Eu recebo muitas mensagens também falando: ai, tô tão preocupado, vou pro Beto Carreiro daqui 15 dias, tá marcando chuva. Gente, 15 dias, muita água já rolou, tá? Às vezes a chuva que era para cair daqui 15 dias já caiu ontem. Então, previsão do tempo com 15 dias, ela não é uma previsão acertada. Eu te garanto, nossa, eu poderia apostar dinheiro aqui com você, que aquela previsão que você está vendo para daqui 15 dias, ela não será aquela previsão, ela vai mudar. Sempre foi assim, tá? Agora, estou vendo previsão do tempo para amanhã. Eu olho não só a previsão do tempo, mas eu estou olhando aqui também a quantidade de precipitação. Nossa, Ju, eu estou olhando aqui amanhã e realmente está dando aqui uma precipitação de 60%, 67 milímetros, 60 milímetros de chuva. Amanhã para o dia inteiro, realmente eu olhei, tá assim. Ok, então esse dia literalmente vai chover. Tem grandes possibilidades, a não ser que Deus mude alguma coisa. E você tem algo que você possa fazer no seu roteiro a respeito disso? Você consegue colocar o dia de parque em outro dia? Você olhou os dias futuros, né? Todos os dias, todos os próximos 2, 3 dias, está marcando a mesma quantidade? Porque eu acho que é raro, tá? Se você falar que tá, você realmente escolheu uma péssima semana para vir, porque isso é raro. Até agora não aconteceu conosco, tá bom? Se você tá vendo que depois de amanhã ou, né, daqui 2 dias, tá marcando uma quantidade de precipitação menor, ou essa precipitação está muito espalhada durante o dia do parque, ou a quantidade de milímetros é muito baixa nos outros dias, mas nesse que você está vendo pôr para amanhã está dando 70 milímetros.
é muita coisa, né? Tá dando 40, é muita coisa. Então, se você pode alterar, se você planejou corretamente o seu roteiro e você colocou um dia de respiro, você consegue fazer essa troca, tá? Se não, vai com chuva mesmo, o Parque Beto Carreiro não para, coloca a capa de chuva e encara, tá? E aí a última solução que eu vou te dar aqui para fechar, que aí realmente isso vai fazer diferença. Muitas pessoas, né, são inflexíveis. Então o que que acontece? Eu fiz o roteiro assim e ele precisa ser assim. E se você tiver esse mesmo pensamento, você vai se frustrar, tá? Porque todo roteiro ele precisa ter uma flexibilidade, tá? Nenhum roteiro pode ser cravado em pedra, tá bom? Então não são as leis de Moisés que você escreve lá e não pode mudar. Não. Você precisa ter uma flexibilidade. E o que isso indica? Se você escolheu, por exemplo, fazer Family Pass hoje, né, você comprou Fast Pass, você comprou VIP de show, você, nossa, planejou seu roteiro de maneira bem linda, e aqui eu tô falando de Beto Carreiro. E aí esse dia você, cara, mudou, é muita chuva, eu tô com bebê, Ju, não tenho o que fazer, vai ficar ruim, a quantidade de chuva tá muito intensa, não tá dando trégua, tô pintando o pior cenário aqui. O que que você vai fazer nesse dia? Traga todos os shows possíveis para esse dia. Simples. Muda, vai até o SAV, né, aonde tem o serviço de atendimento ao cliente, lá dentro do Parque Beto Carreiro. Fala que você comprou o Fastpass e VIP para esse dia, que você gostaria de alterar para dia X assim que você chegar, tá? Não deixa para fazer isso no final do dia. Pede essa troca. Possivelmente, né, 99% da situação vai ser concedido. Eles vão te dar essa troca. E aí, nesse dia, você faz todos os shows possíveis, né? Faz o Hot Wheels, faz o show do Aqua, faz o show do Sonho do Cowboy, faz o show do que tiver, tá? Faz, e aí você automaticamente vai ter um dia de diversão, vai ser um dia que você vai estar aproveitando o Parque Beto Carreiro, e com um pouco mais de conforto, né, porque você não vai estar ali exposta à chuva e tudo mais, tá? E aí você consegue aproveitar igual. Isso aqui, gente, essa terceira possibilidade que eu tô te dando, escuta o que eu tô te falando. Não faz isso antes. Não adianta se desesperar, né, porque você tá vendo uma quantidade de chuva para daqui 15 dias que pode ser que nem aconteça, tá? Mantenha calma e toma essa decisão realmente assim, no último caso ali, na última instância, tá? Porque tem grandes possibilidades de você chegar no parque, confia no que eu tô te falando, e não tá chovendo mais, tá? Então é isso. Então eu tirei todas as nossas possibilidades, toda a nossa experiência e expertise. Caso você queira, de maneira detalhada, um roteiro para o seu dia de chuva e até mesmo saber, né, quais são os horários que as atrações estão mais cheias, horários estratégicos, para qual atração você não precisa de Fast Pass, como você pode aproveitar melhor o Parque Beto Carreiro e até mesmo conhecer o parque antes de ir, eu vou deixar aqui o link do nosso pack de roteiros, tá? Então, você consegue lá dentro saber exatamente para qual atração você compra ou não o Fast Pass. Você vai ter um roteiro também, mais 10 roteiros, na verdade, né, para aproveitar o parque e entre eles um roteiro para chuva. Como eu disse, é só clicar aqui no link, tá bom? Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.